E aí pessoal, tudo bom? Vídeo resenha de hoje, eu quero falar apenas uma coisa antes de rodar a vinheta, é que entre todas as publicações que eu já li, a melhor que para mim foi que mais me interessou foi Astronauta Magnetar. E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Jari e no vídeo de hoje resenha eu quero falar sobre essa publicação aqui do Danilo Beirute, Astronauta Magnetar. Ele aqui é o primeiro quadrinho do selo MSP que foi lançado, eu acredito que foi nos anos em 2015 por aí. A partir dessa publicação, acredito que vocês que acompanham quadrinhos, né, acompanham o selo MSP, sabem que várias outras publicações foram lançadas, né, pelo sucesso que além do Astronauta veio Turma da Mônica, Cebolinha, a Mônica, Cascão, Capitão Feio, Louco, entre outras publicações. Eu tive curiosidade de saber o que alguns autores planejaram em fazer nessas releituras dos personagens, como a questão do Danilo Beirute, como a questão do Vitor Cafage, que ainda não tenho, mas eu tenho o Valente, então eu já tenho muita curiosidade em ler a questão da Turma da Mônica dele. Pavô Espacial, que é Gustavo Duarte, se não me engano. Também tem a questão do Piteco, que eu me esqueci o nome do autor, infelizmente, do Bidu, entre outros personagens. Uma coisa que eu acho muito interessante é essa pegada mais pé no chão, uma coisa mais filosófica, vamos dizer assim. Então, eu prestei muita atenção nessa narrativa que eles propõem em dar. Em Astronauta Magnetar, ele tem uma história de ficção científica, obviamente, mas ele tem um lado muito filosófico, né? Basicamente aqui ele vai mostrar o astronauta, que ele é basicamente ele é denominado por esse nome mesmo nessa publicação, e ele vai encarar uma aventura aqui pelo espaço, obviamente, e vai ser uma aventura tanto problemática para ele. Ele vai perceber que o passado dele é tão importante que vai fazê-lo repensar algumas questões da vida. Então, é interessante como o Danilo consegue colocar essa ideia, essa emoção para o telespectador, não, para o leitor em relação à história. Além de ter um sci-fi muito interessante, com a premissa assim, bem legal mesmo, né, do que é o Magnetar, porque eu não vou explicar o Magnetar, que ele é um fenômeno. Para você realmente entender, né, pelo menos se você conseguir entender, pode levar um pouco de tempo, porque tem muita parte científica, muita conotação científica em relação a isso. Mas vale a pena demais, isso não quer dizer que você tem que entender tudo sobre científico, sobre ciência. Não, nada a ver isso aí. Você pode ler tranquilo, ler aqui com calma, na paz, e que você vai entender perfeitamente. A premissa mesmo, o teor principal aqui é a filosofia do que a história quer passar, certo? É como fala aí, é o passado, você relembrar o passado e ver que as pessoas que te ajudaram, as pessoas que estão ao seu lado são importantes demais. O astronauta, ele é um personagem solitário, né? Eu não me lembro um pouco dele, mas é um dos personagens da Turma da Mônica que eu mais tenho interesse, além de outros, né, como Penadinho, Horácio, entre outros. Eu não prestei atenção nisso, mas ele é um personagem solitário, sabe? Então, nessa publicação que você vai ver o quanto a solidão vai preencher a vida dele. Né? Ele estava se acostumado, mas aí depois que acontece esse pequeno incidente no espaço, ele vê que não é tão bom assim, certo? Então, eu recomendo demais para quem quer começar, porque já que isso é a primeira publicação, começar com o pé direito mesmo. Eu acho incrível, eu demorei demais para ler essa publicação aqui, porque eu tenho o segundo volume, só que eu não gosto de começar pelo segundo ou terceiro volume, eu gosto de começar pelo primeiro para entender a história e também que pode só começar pelo segundo, pode ter alguns elementos, né, algumas elementos narrativos que eu não consegui entender, que apenas nesse primeiro volume aqui explica. Então, basicamente, ele é muito interessante. Claro que, por exemplo, no final, vocês podem pensar, eu já sei o que pode acontecer com o astronauta, porque eu sei que tem a segunda, a terceira, a quarta publicação. Beleza. Mas, mesmo assim,
o final, a última página, tem uma coisa bem legal sobre o astronauta, pelo menos para mim. Então, essa questão de filosofia, essa questão de você ver a vida com outros olhos, é muito interessante, sabe? Então, mesmo que seja poucas páginas, rapaz, você lê assim no instante, dependendo se você não tiver nada para fazer, né, no dia. Mas você tem que ler assim com, eu estou livre aqui, tenho o meu tempo, então eu vou pegar essa publicação aqui ou qualquer outra e saborear realmente por completo. Eu vou mostrar um pouco aqui da arte para vocês. A arte do Danilo é extraordinária. Muito, muito massa. Olha só essas flash pages aqui. É incrível como consegue casar entre uma boa história e uma arte espetacular. Sério, galera. Entre todas as publicações, como falei, a Astronauta aqui, para mim, está no top 1, sabe? Então, se eu fosse... Porque eu li poucos, infelizmente, né? Eu só li o Bidu, o Piteco, Astronauta e o Chico Bento. E para mim, Magnetar tá lá no topo. Ainda tem que ler Singularidade e as outras publicações. E em relação ao acabamento, a relação editorial, aqui, como vocês podem ver, ele é o capa cartão, né? Então, basta que tem uma capa dura também, se vocês preferirem capa dura, eu acredito que na Amazon tenha disponível. Por sorte eu peguei na Amazon, porque eu não estavam assim, entregando pelo Amazon Prime, porque você pegar por terceiro está muito caro, infelizmente. Mas vale muito a pena, independente se você pega por capa dura ou capa cartão, você pega uma boa promoção, você consegue pegar um bom desconto, tá certo? E eu já estava me esquecendo que aqui no final ele fala, tem uns extras também, uma coisa importante, os extras sobre o processo de criação do astronauta. E ele mostra aqui sobre, como pode dizer assim, uma liberdade poética que alguns autores, roteiristas possuem. Porque não dá para você colocar uma conotação científica assim, realmente 100%, porque senão a história não vai ficar fluida. Né? Não vai ficar aquela coisa interessante para você ler. Então, alguns autores vê e tentam trocar algumas palavras, trocar algumas denominações para ficar mais interessante, para ter uma fluidez melhor na leitura, certo? Então, vocês têm que pensar nisso também, tá bom? Mas isso não diminui em nada a história, pelo contrário, aumenta ainda mais a importância dela, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha, dessa pequena opinião sobre essa publicação. Eu recomendo demais, mais uma vez falando, entre outras publicações também do selo MSP. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão vendo o vídeo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar. Se gostaram, se leram já essa publicação, por favor, comente aqui o que vocês acharam, se teve alguma ideia diferente da minha. Pode deixar, fica tranquilo, a gente vai conversar, debater, beleza? Siga nossos parceiros também que tem conteúdos bem bacanas também nos canais deles, tá certo? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo da Remember. Valeu!